A ilha de La Gomera, no extremo oeste do arquipélago das Canárias, desde tempos remotos conserva um particular e único sistema de exploração das palmeiras autóctones dessas ilhas, a extração do guarapo. Para obter esta substância, que depois de cozida é tão doce quanto o mel, são cortadas as folhas mais tenras da palmeira a fim de deixar um corte aberto na sua parte mais alta. Deste corte, sai a seiva, que será recolhida ao amanhecer antes que o sol intenso a aqueça. Na tarde seguinte, a palmeira já começou a cicatrizar e é necessário que se reabra o corte para que continue a escorrer a seiva, conhecida no local como guarapo. Este processo se realiza diariamente durante cerca de 3 meses, até quase esgotar o fluido. Depois desse período, a palmeira repousará durante 5 anos. Apesar das florestas tropicais ocuparem apenas uma pequena parte da superfície total do planeta, a maioria das espécies viventes conhecidas habitam estes ambientes. As temperaturas elevadas e constantes e a grande umidade ambiental são as características básicas destas florestas que abraçam o planeta pelo Equador como um amplo cinturão verde. A luta pela luz distribuiu as espécies vegetais e animais em diversos estratos. A escuridão debaixo das copas das árvores reduz quase completamente a existência de plantas herbáceas, apesar de algumas samambaias serem especializadas em ocupar estes lugares escuros. Centenas de espécies de árvores e cipós que lutam para conseguir um pouco de luminosidade que lhes permita realizar a fotossíntese, convertem a floresta em um emaranhado e contínuo manto vegetal. Nesta floresta do sul de Bornéu, uma pequena embarcação se converte no melhor meio de transporte. A vegetação cobre absolutamente todo o solo disponível, fazendo com que os rios sejam as vias de comunicação que o homem divide com alguns habitantes da floresta. Muitas árvores produzem flores grandes e vistosas para atrair os insetos polinizadores. As colorações baseadas em combinações de cores vivas permitem a estas plantas e animais sobressaírem neste universo verde. As plantas usam estas colorações para atrair os insetos, e muitos insetos as utilizam para se camuflarem nas flores que polinizam. As borboletas e mariposas das florestas são consideradas algumas das mais vistosas do planeta. Algumas vezes, a coloração pode servir para divertir os predadores. Esta rã de 4 olhos das florestas sul-americanas, por exemplo, alerta desta forma a sua natureza venenosa. Por outro lado, outras espécies preferem adotar colorações crípticas ou de camuflagem para confundir as suas presas. As copas das árvores são o paraíso das aves especializadas em abrir caminho na floresta fechada. As asas curtas e arredondadas e uma cauda longa e flexível são condições indispensáveis para a vida na floresta, características também dos calaus das florestas asiáticas e de todas as espécies de tucanos que vivem nas florestas amazônicas. Os seus bicos são, apesar do seu grande tamanho, muito leves e permitem que peguem com facilidade os frutos e pequenos animais que constituem a base da sua dieta. Os mamíferos são menos abundantes na floresta. No entanto, vários parentes dos javalis exploram o solo, enquanto que os macacos aproveitam a sua agilidade para descer e subir das árvores. Alguns primatas, como os gibões, vivem nas copas das árvores e quase nunca descem ao solo da floresta, sendo alguns dos mamíferos mais especializados para explorar estes ambientes.
Os manguezais são formações vegetais que povoam as marismas tropicais de águas salobras e rasas. Nesta área protegida do noroeste de Java, o mangue avança centenas de metros nas águas livres e é necessário desviar a embarcação para alcançar as águas. A espécie principal dos chamados mangues vermelhos é a Rhizopora mangli, uma árvore de folhas coriáceas e perenes capaz de suportar a salinidade. A Rhizopora mangli tem as raízes oscuras que saem do tronco e se elevam sobre o nível da água. Este sistema permite que a árvore se estabilize em terrenos lodosos e converta o solo do manguezal em uma densa malha de raízes onde a penetração torna-se muito difícil. Muitas plantas do manguezal são arbustos que crescem poucos metros, mas algumas espécies são verdadeiras árvores que alcançam 20 metros de altura. Aqui, uma escada de bambu presa em uma das árvores nos permite obter uma visão única do manguezal. Desde um ponto mais alto, o manguezal parece uma densa mancha verde que cobre a marisma e esconde uma peculiar comunidade animal. Os galhos das árvores separados da terra firme pelo solo lodoso e uma emaranhada malha de raízes oferecem um lugar seguro que muitas aves aquáticas aproveitam para construir os seus ninhos. As garças, os socós e os ibis, que se alimentam de peixes e pequenos animais aquáticos, encontram nos manguezais um lugar ideal com um alimento farto e locais seguros para nidificar. Por outro lado, os guaxinins se conformam desta vez em andar, apesar de serem capazes de trepar pelo solo do manguezal para capturar qualquer ovo ou filhote caído dos ninhos. Com o passar dos anos, o lento avanço do manguezal ganha espaço do mar e estende pouco a pouco a terra firme. Mas isso não evita que uma parte importante da vida destes ecossistemas esteja submersa. Os peixes e os caranguejos atraem predadores como estes aligadores da península da Flórida. E também as tartarugas, de hábitos carnívoros. Em alguns lugares, os gigantes desses ambientes salobres são os manatis, também conhecidos como vacas marinhas. Alimentam-se de vegetais que encontram no fundo e a sua sobrevivência depende da conservação dos frágeis ecossistemas que habitam. As orquídeas são alguns dos representantes mais sofisticados do reino vegetal. As 6 pétalas das suas flores são dispostas de tal maneira que uma delas, o labelo, é dobrado para baixo. Esta pétala funciona como uma verdadeira pista de pouso para os insetos polinizadores. Existem orquídeas terrestres, aquáticas e trepadoras, mas as grandes espécies tropicais de flores exuberantes são epífitas, ou seja, vivem instaladas sobre outras plantas, mas sem as parasitarem. Utilizam ramos como suportes. As suas raízes ficam soltas e a planta nutre-se de matéria orgânica em suspensão e da cortiça que se desprende do hospedeiro. Cultivar orquídeas pode parecer fácil, mas na realidade é um dos cultivos que mais requer técnicas especializadas. Nos países tropicais, como a Tailândia, o clima adequado facilita a proliferação das espécies mais vistosas, que podem ser cultivadas ao ar livre, presas em pequenas estruturas de madeira, imitando os galhos das árvores. Os laboratórios voltados para o cultivo das orquídeas dispõem de agitadores onde as pequenas sementes destas plantas se reproduzem sem chegar a se diferenciar. Depois, a pequena massa de tecido resultante é dividida manualmente em várias partes, cada uma das quais irá produzir um pequeno broto clônico, idêntico geneticamente às suas companheiras.
As pequenas orquídeas passam as primeiras semanas de vida num ambiente estéril de um recipiente bem fechado. Depois de 6 semanas de clausura, chega o momento do transplante. Para isso, basta extrair as pequenas plantas do meio biológico no qual viviam e colocá-las em um simples suporte de madeira. Algumas doses de água com fertilizantes e inseticidas garantem o crescimento rápido. Esta técnica criou inclusive híbridos de 2 ou mais espécies com o objetivo de obter flores mais vistosas e mais raras. A última inovação são os concursos entre os centros produtores para escolher os exemplares mais belos. Um primeiro lugar pode conseguir milhares de dólares.